Olá, adoradores! Hoje nós vamos refletir sobre o Salmo 115, que é uma continuação da coleção dos Salmos Halel egípcios, que abrange os Salmos 113 a 118, cantado pelos judeus durante as celebrações da Páscoa. Lembrando também que este salmo estava no coração e nos lábios de Jesus pouco antes de ele ser preso e crucificado. Quanto à estrutura deste salmo, a opinião da maioria dos estudiosos é que se trata de um salmo litúrgico, que era cantado por grupos alternados de adoradores, iniciado pelo dirigente. Em seguida, o povo respondia em coro, depois o coral e mais uma vez o povo. Depois, os sacerdotes ou os membros do coral cantavam e o povo encerrava. Esse salmo não apenas diz onde o Deus de Israel está, como também revela o tipo de Deus que ele é. A repetição das palavras "não a nós, Senhor, não a nós" parece indicar um desejo muito sério de renunciar a qualquer glória para si mesmos, como também demonstra o seu forte desejo de que toda a glória fosse dada ao nome do Senhor. A palavra misericórdia pode ser entendida também como a graça do Senhor para com seu povo. Quando João mais tarde escreveu que a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo, ele escreveu com a mesma ideia do salmista e viu essa palavra perfeitamente cumprida em Jesus. Ao ouvir os gentios perguntarem onde está o Deus de Israel, o salmista pediu a Deus que agisse em favor do seu povo para que ele fosse glorificado entre as nações e os gentios não tivessem motivos para pensar que Deus os havia abandonado. Era muito natural que os gentios ou pagãos fizessem essa pergunta, porque o povo de Israel não tinha nenhum emblema externo, nenhuma imagem visível e nenhum sinal tangível do seu Deus. Já os pagãos adoravam a seres imaginários, adoravam as projeções dos seus próprios pecados e anseios e adoravam até a espíritos demoníacos. Por isso eles perguntavam: onde está o seu Deus? E a resposta do povo foi: o nosso Deus está no céu. Yahvé, o Deus da aliança de Israel, é diferente. Ele vive e reina no céu, que é o seu lugar, acima do alcance do escárnio dos homens mortais, ouvindo todos os seus ruídos inúteis, mas soberanamente fazendo tudo o que lhe agrada. O salmista então passa a expor a loucura da idolatria. É importante lembrar que o nosso Deus é espírito e, portanto, não tem corpo. Quando os escritores bíblicos falam dos olhos, ouvidos, pés e mãos de Deus, eles estão apenas usando aquilo que os teólogos chamam de antropomorfismo, que é um recurso literário que usa características humanas para descrever atributos divinos. Os gentios adoravam estátuas de prata e ouro que eles próprios faziam. E apesar desses ídolos terem boca, olhos, orelhas, nariz, mãos e pés, eles não tinham o poder de fazer com que essas partes do corpo funcionassem. Temos aqui um belo contraste entre o Deus de Israel e os ídolos pagãos. Deus fez tudo, enquanto os ídolos são feitos pelos homens. Deus está no céu e os ídolos estão na terra. Deus faz tudo o que lhe agrada e os ídolos nada podem fazer. Deus ouve e responde às orações, aceita as ofertas, ajuda e salva os seus servos. E os ídolos são cegos, surdos, sem sentidos, imóveis e impotentes. Mas o mais triste de tudo não é aquilo que os ídolos não podem fazer, mas sim o fato de que nós nos tornamos semelhantes ao Deus que adoramos. Aqueles que adoram falsos deuses perdem o uso dos seus sentidos espirituais e se tornam cegos para a luz e surdos para a voz de Deus. Já quem adora o Deus vivo e verdadeiro tem os ouvidos transformados para ouvir sua verdade e os clamores dos necessitados. Tem os seus olhos abertos para ver sua palavra e seu mundo e o caminho por onde Deus deseja que andem. Os seus sentidos espirituais se desenvolvem e se tornam mais maduros em Cristo. O tema dessa sessão é: confie em Deus e Ele dará a sua bênção.
Conhecer a loucura da idolatria deveria renovar a confiança do povo no Deus verdadeiro e os levar a olhar para ele como sua ajuda e escudo. Isso nos lembra as palavras de Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. O povo, como um todo, assim como os sacerdotes, deveriam confiar no Deus de Israel e considerá-lo como sua ajuda e seu escudo. O salmista ainda cita um terceiro grupo que temia ao Senhor, no versículo 11, que provavelmente era uma referência aos gentios que conheceram, amaram e honraram o Deus de Israel e se tornaram prosélitos, ou seja, abraçaram a fé judaica. No Novo Testamento, essas pessoas são conhecidas como tementes a Deus, e essa expressão pode ter vindo de passagens como a deste salmo. Os escritores do Antigo Testamento reconheceram os gentios que honraram o Deus de Israel. Nos versículos 12 e 13, vemos que o salmista se baseou na fidelidade de Deus no passado para afirmar sua confiança na sua bênção futura. Deus não havia esquecido deles no passado e não esqueceria deles no futuro. Note que os que temem ao Senhor são abençoados, tanto os pequenos quanto os grandes. Isso significa que a bênção de Deus é para todos nós se pararmos de confiar em nós mesmos e em nossos próprios recursos e, em vez disso, confiar somente em Deus. No mundo do antigo Israel, muitos olhavam para os ídolos das nações em busca de fertilidade e prosperidade para os seus campos, seus rebanhos e suas famílias. Ao pronunciar o verbo abençoar por 5 vezes nos versículos 12 a 15, o salmista reconheceu Yahvé como a verdadeira fonte de todas essas bênçãos. Sendo assim, mais uma vez neste salmo, o Senhor é exaltado acima dos ídolos das nações. O salmista reconheceu a autoridade de Deus como Criador do céu e da terra, mas ele deu um domínio significativo da terra aos filhos dos homens. Ao usar essa expressão, o salmista deve ter tido em mente a concessão de Deus a Adão e aos seus descendentes de dominar a terra. E, embora os mortos não possam louvar, os ímpios não queiram louvar e os descuidados não façam questão de louvar, ainda assim nós louvaremos o nosso Deus. Nossas lutas e aflições não nos farão suspender nossos louvores. Nós gritaremos aleluia para todo sempre. Amém? E o nosso salmo de amanhã nada mais é do que uma canção de triunfo sobre a morte. Os detalhes deste salmo você confere no nosso próximo encontro aqui no canal Bendito. Até lá!